Fala, amigos e irmãos, Evangelho de Jesus Cristo, Lucas capítulo de número 10, verso de número 1. Depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou de dois em dois adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto peça ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Bom, Jesus incumbiu os seus seguidores, os seus discípulos, isso inclui a nós, eu e você, para que nós possamos ir ao mundo para anunciar a sua grandeza, as suas maravilhas. E eu olhando para esse texto, e eu gostei de chamar o testemunho da história, e olhar para a história, porque desde o princípio da igreja, desde os seus primórdios, a igreja e aqueles cristãos deram as suas vidas pela causa do Cristo, entenderam o chamado de Jesus. E assim então permaneceram ao longo dos séculos. Há um testemunho do autor de Hebreus que diz que homens tementes a Deus foram cerrados ao meio, e ele vai falando uma série de coisas, e é uma frase muito interessante que ele diz: homens dos quais o mundo não era digno. E ao olhar para o testemunho da história, eu fico pensando sobre o testemunho desses irmãos, sobre a sua vida, sobre a sua responsabilidade, sobre o seu comprometimento a ponto de viver de uma maneira tal de que o seu testemunho atravessou os séculos e chegou até nós. E eu fico imaginando se esses homens fossem negligentes, se esses homens não tivessem assumido essa bandeira da forma como assumiram, se o Evangelho tivesse chegado a nós. Talvez não chegasse. E eu fico imaginando hoje, nós como cristãos, como seguidores de Cristo, o nosso comprometimento e engajamento com a obra, se o nosso testemunho, se as nossas obras hoje, elas poderão afetar pessoas no futuro. E aí eu me questiono sobre a qualidade das conversões, a qualidade daqueles que dizem cristãos, do seu comprometimento. E fico a pensar sobre isso. Então, o testemunho da história, o testemunho bíblico, mostra uma igreja comprometida, pessoas comprometidas que deram as suas próprias vidas pela causa do Cristo. E eu não sei se isso hoje aconteceria. E eu oro para que Deus nos preserve de uma perseguição ou coisa do tipo, porque seria muito difícil, muito complicado. Então, a minha oração nesse dia é que Deus me conceda a graça de poder permanecer firme e que eu esteja estabelecido sobre a rocha e que o meu testemunho seja verdadeiro, que haja comprometimento, que haja engajamento, para que o meu testemunho possa alcançar outras pessoas e que eu possa ser, no mínimo, ou me aproximar, no mínimo, dessas pessoas, do seu testemunho. Que Deus me ajude a ser essa testemunha, que Deus me dê graça para ser essa testemunha na minha firmeza, na minha caminhada, nas minhas convicções. E que essa também possa ser a tua oração nesse dia. Que Deus te fortaleça, te abençoe, que Deus abra o teu entendimento, o teu coração e que o seu testemunho possa afetar as próximas gerações, se não as próximas gerações, pelo menos a geração dos teus familiares. Que Deus abençoe e nos vemos na próxima.